Olá, nós estamos prosseguindo nessa jornada na série Incomparável, um estudo sobre a pessoa de Deus. Na lição 1, nós falamos sobre a importância desse estudo, pois o desconhecimento sobre o verdadeiro caráter de Deus pode nos levar a criar em nossa mente um retrato de Deus diferente do que ele verdadeiramente é. Ou nós podemos também enfatizar apenas um aspecto do seu caráter, como falar apenas que ele é amor, e partindo daí nós criamos a ideia de um Deus que despreza a justiça por causa de seu caráter amoroso. Enfim, é necessário recorrermos às Escrituras para termos uma mente bem formada naquilo que a Bíblia nos leva a conhecer sobre o verdadeiro caráter de Deus. Vimos que Deus se permite conhecer através da natureza, das coisas criadas. Observando a criação, nós podemos perceber que Deus é majestoso, que é sábio, que é santo, que é poderoso. Agora, Deus também se dá a conhecer através das Escrituras. E são exatamente as Escrituras que nos falam sobre Jesus, a mais importante expressão de Deus. Pois Jesus, sendo Deus, ele veio a este mundo e um dia ele disse assim aos seus discípulos: "Quem vê a mim, vê o Pai." Sobre como Deus é, nós vimos em primeiro lugar que Deus ele é espírito, ou seja, ele não tem forma corpórea. Deus não tem braço, Deus não tem pernas, Deus não tem estômago. Quando a Bíblia fala, por exemplo, sobre a mão de Deus, ele está simplesmente usando uma linguagem que nós entendemos para falar sobre o agir de Deus. Na teologia, nós chamamos isso até de antropomorfismo. Outra coisa que nós aprendemos sobre como Deus é que Deus é uma pessoa. Ele não é uma força. Ele fala, ele age, ele avalia, ele sente. E essas são características de uma pessoa e não de uma força. E é exatamente o fato dele ser uma pessoa é que nós podemos nos relacionar com ele. Porque nós não podemos nos relacionarmos com uma força, mas nós podemos nos relacionar com uma pessoa. E é por isso que Deus é um Deus de relacionamento. Nós vimos também que Deus ele é triuno. Esse é um grande mistério que envolve a pessoa de Deus. Ele é um Deus, mas ele subsiste em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento mostram para a gente essas três pessoas. Mas é no Novo Testamento que nós temos muito mais evidências destas três pessoas neste único Deus. Por exemplo, no batismo de Jesus, o Filho, nós vimos que o Espírito Santo veio e pousou sobre o ombro de Jesus e a voz do Pai se ouviu dizendo: "Este é o meu Filho, em quem eu tenho prazer." Então nós vemos aí as três pessoas da Trindade no mesmo momento. Ok, por fim, na lição anterior nós falamos sobre o que é atributo, os atributos de Deus. E nós vimos que são as qualidades do caráter de Deus. E é por essas qualidades ou esses atributos que nós vamos, então, proceder neste nosso estudo. O primeiro atributo que nós vamos estudar é autoexistência. E isso diz respeito ao fato de Deus não ter origem. Quem fez Deus? Você já se viu atribulada com essa pergunta? Quem fez Deus? Nós temos, às vezes, essa questão
porque nós somos criados e nós lidamos com coisas que não eram e que um dia passaram a ser, foram criadas. Mas Deus simplesmente não foi feito. Ele sempre foi. Lembre-se que quando Moisés perguntou a Deus como ele se apresentaria diante de Faraó, Deus lhe disse assim: diz para ele que o eu sou me mandou a você. Deus sempre foi, ele sempre existiu. E por ser autoexistente, por existir por si só, Deus não precisa dar satisfação da sua existência a ninguém. Ele não está sujeito a ninguém. Ele é autodependente e autossuficiente. Tem um teólogo chamado A.W. Tozer, ele já é falecido. Ele disse assim que muitos cientistas não admitem a existência de Deus porque eles gastam a vida tentando explicar a origem e o funcionamento das coisas. Eles sabem que há muita coisa que eles não sabem como se originaram e nem como funcionam, mas eles têm horror em saber que há algo que eles nunca saberão, nem nunca explicarão, porque não tem técnica nenhuma que explica a existência de Deus. Ele simplesmente existe. E aí você pode perguntar: o que isso tem a ver comigo? Bom, a partir da compreensão desse atributo de Deus, vamos pensar como isso nos atinge. Primeiro, o homem é um ser criado. Eu e você não somos por nós mesmos, nós fomos criadas. Nós nos originamos em Deus. Foi Deus que nos fez a nossa imagem e a sua imagem e sua semelhança. E por sermos criadas, nós dependemos cada segundo da nossa vida daquele que nos criou. Ou seja, sem Deus, nós não temos base para nós existirmos. Segunda coisa, o fato do homem, o fato de nós não sermos por nós mesmas, e Deus sim, Deus é autoexistente, ele existe por si, isso me leva a adorar. Que Deus grandioso é esse, que não dependeu de nada nem de ninguém para ele existir. E eu, como ser criado, como só um eco da voz deste grande Deus, eu preciso me curvar diante deste Deus tão grande, que sempre foi, que nunca foi feito, que sempre foi o grande eu sou. A Bíblia diz assim que todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Isto está em João capítulo 1, versículo 3. Ok, nós fomos criadas à imagem de Deus. E um dos aspectos dessa imagem é a nossa capacidade de fazer escolhas morais, Só o homem foi feito à imagem de Deus. Os animais não foram feitos à imagem de Deus. Então, os animais, as árvores, as cachoeiras, elas não têm capacidade de fazer escolhas morais, escolher o certo ou escolher o errado. Nós sim, nós podemos fazer escolhas morais, mas dentro dessa possibilidade, o homem escolheu independência de Deus e desobedeceu a Deus deliberadamente. Isso aconteceu primeiro lá com os nossos primeiros pais, Adão e Eva.
naquilo que nós conhecemos como a queda. E aí o homem se tornou responsável por sua própria pessoa. Então nós somos pecadores e isso desafia o caráter de Deus. Mas quando nós reconhecemos quem Deus é, quão poderoso Ele é, quão grande Ele é, que existe por si mesma, nós podemos sim, por sua graça, reconhecer que Ele é digno da nossa adoração. Ok? Vamos então ver mais um atributo de Deus. Agora um atributo que se chama infinitude. Infinitude significa que Deus não tem limites. Sua grandeza é inconcebível. Então Deus, ele não é alguém que tem limites, como nós temos limites. Deus não tem. Então, se a gente pudesse imaginar quão grande Ele é, se a gente desse conta de imaginar quão grande Ele é, Ele não seria tão grande assim. Mas Ele é tão grande, que a nossa linguagem, nada pode conter, caber dentro daquilo que Ele realmente é. Ele é um Deus sem limite. Sua bondade não tem limite. Sua justiça não tem limite. Sua vida não tem limite. Seu agir não tem limites. Deus é infinito. O que isso tem a ver com a minha vida? Saber que Deus não tem limites, que Ele é infinito. O que isso implica em minha vida? Ainda que a gente não consiga, assim, entender com tanta clareza o que significa Deus ser infinito, Ele permite a gente saber que Ele é, e isso nos atinge. Vamos ver como. Bom, porque a natureza de Deus é infinita, tudo que provém dele também é. Então, nós estamos cercadas de limitações. A nossa força é limitada. A nossa possibilidade é ilimitada. A nossa vida é limitada. A gente sabe que a gente nasceu um dia e que qualquer dia a gente vai morrer. A nossa vida é limitada. Nosso conhecimento é limitado. Às vezes a gente não consegue responder nem aquelas perguntas que os nossos filhos chegam e fazem para a gente. Ou que alguém chega e faz, ou nós temos questões que nós não conseguimos entender. Nosso conhecimento é limitado. Nosso espaço é limitado. Como a gente gostaria de estar em muitos lugares, ir para alguns lugares, mas nós temos limite de espaço. A vida, ela é breve, ela é limitada e nós estamos sempre à mercê de sua limitação. E pensar nisso muitas vezes nos entristece. Mas como é revigorante pensar em um Deus que não conhece limite. Nós não podemos estar onde, por exemplo, os nossos filhos estão, mas Deus pode. Se nós morrermos, nós não poderemos cuidar dos nossos, mas Deus pode. Ele não conhece o limite da vida. Outra coisa, por sua natureza ser infinita, Ele também nos concede o dom da vida eterna em Cristo Jesus. Nós viveremos eternamente, porque essa é uma dádiva dele a nós.